Sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Kids. Vocês estão preparados para esta história super, hiper, mega fantástica? Bem, hoje trago-vos uma lição que fala acerca de um menino, assim uma criança, como vocês que estão em casa a ver, que foi um herói. E eu já vos conto porquê. Sabem, quando Jesus veio à Terra para nos salvar, Ele curou muitas pessoas que estavam doentes, Ele operou muitos milagres e, certa vez, uma grande multidão começou a seguir Jesus porque via os milagres que Ele fazia, porque Ele curava os enfermos, aqueles estavam assim muito doentes, Ele fazia muitos milagres e então tinha uma grande multidão atrás dele. E Jesus atravessou o mar da Galileia e foi para uma região assim deserta. Sabem que no deserto não é muito fácil viver lá, não? E vocês nem querem saber quantas pessoas é que estavam com Jesus. Ui, eram muitas pessoas, mas eu já vos digo quantas eram. Então, continuando com a história do deserto, aquilo era um lugar assim muito deserto. Eles precisavam de comer, precisavam de beber alguma coisa, precisavam de dormir. Sabem que no deserto aquilo é areia, então as pessoas ficam mais cansadas do que o normal. E Jesus reparou que as pessoas estavam a ficar com fome, muito cansadas, e ficou preocupadas com elas. E agora vocês estão curiosos para saber quantas pessoas é que Jesus tinha a segui-lo? Era uma grande multidão. Sabem quantas eram? 5.000 pessoas. Ah, pois é. São muitas, não são? Sim, muitos zeros. 5.000. Bem, Jesus pensou, como é que eu vou alimentar esta gente toda? Mas sabem, Jesus, Ele sabia o que estava a fazer. Jesus só disse isto para provar a fé, para ver como é que estava a fé dos seus discípulos e da multidão que o seguia. Ah, pois é. E respondeu Filipe, Jesus, para esta gente comer toda, são precisas mais de 200 moedas de prata. Isso é muito dinheiro. E respondeu André. Sabem, André viu assim bem lá ao fundo, um menino com um bom coração. Sabe o que é que esse menino fez? Ele surgiu assim lá do meio da multidão. E aí está ali um menino que tem, sabem quantos? 1, 2, 3, 4, 5 pães. E sabem quantos peixes? 2 peixes. Então vamos dizer 5 pães e 2 peixes. Ele só tinha isso. Se calhar para vocês que estão em casa é muita pouca comida, não é? Pois é. Mas sabem, aquele menino, ele deu tudo o que tinha. Aquele menino foi um herói. Ele tinha um coração muito bom e tinha um coração com muita fé. E ele deu aquilo que ele tinha a Jesus. Sabem porquê? Porque ele acreditava que Jesus podia fazer um grande milagre. E foi isso que Jesus fez. Mas para lá, que nós já vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Vocês estão curiosos aí em casa? Estão muito curiosos. Então, alguns disseram, bem, aquela comida que o menino trouxe, os 5 pães e os 2 peixes, não vai dar para toda a gente, não vai dar para aquela multidão toda. Aquilo nem sequer vai chegar para alimentar 5.000 pessoas. Mas Jesus mandou aquelas 5.000 pessoas sentarem-se no chão, assim como eu estou sentadas no chão. E Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixinhos. Sabem o que é que Jesus fez? Ele deu graças a Deus e começou a repartir. Então, os discípulos, quando começaram a repartir pela multidão, começaram a ver que sobrava muito peixe e muito pão. E sabem, aquela multidão ficou tão satisfeita, mas tão satisfeita, que Jesus disse assim, bem, recolham toda aquela comida que sobrou para não se desperdiçar. E sabe o que aconteceu? A comida era tanta e aquela multidão ficou tão cheia, houve um grande milagre, que sobrou ainda
ainda 12 cestos cheios de pães e cheios de peixes. Pois é, vocês já viram? Ai, eu gostava de estar ali e vocês gostavam de ver Jesus operar aquele milagre e alimentar 5.000 pessoas. Bem, os discípulos ficaram mas tão maravilhados do que aconteceu que começaram a crer em Jesus cada vez mais. E aquele menino creu em Jesus. Ele deu aquilo que ele tinha porque queria que Jesus podia multiplicar o pouco que ele tinha no muito. Pois é, podes contar quantos peixes é que ele tinha? Ele tinha 2 peixinhos e tinha 1, 2, 3, 4, 5. 5 peixes. 5 pães. E então, aquilo deu para toda a multidão. Aquele pouquinho que ele tinha, aquele menino que foi um herói, uma criança, assim como todos vocês, que deu aquele pouquinho para toda a multidão. Vocês sabem, Jesus podia fazer outro milagre, podia fazer um milagre, podia até mandar vir um banquete cheio de comida, um frango churrasco, umas batatas fritas, mas, sabem, Jesus deseja que cada um de nós façamos parte dos seus milagres. Sabem, nós temos que ser como aquele menino que teve um bom coração. E Deus deseja que nós, como filhos de Deus, tenhamos um coração como o de Deus. Que vocês também querem ter um coração assim muito bondoso, um coração cheio de fé, que crê que Jesus pode operar milagres na nossa vida, que crê que Jesus pode concretizar aquilo que nós desejamos, os nossos sonhos, mas acima de tudo, vocês creem que Jesus consegue operar maravilhas? Eu creio. E vocês creem em casa? Então, sabem, vocês são assim crianças pequeninas, alguns já são maiorzinhos, mas não têm assim muito dinheiro, nem muita comida e não têm assim muito para conseguir ajudar outras pessoas. Mas lembrem-se que se tiverem um coração bondoso, se tiverem fé, o pouco que vocês têm, Jesus pode transformar num muito. Vocês creem nisso aí em casa? Então, o versículo da nossa semana diz assim: quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Vocês gostariam de fazer isso? De compartilhar a vossa comida, o pouco que vocês têm, com outras pessoas e ajudar os vossos irmãos, os vossos coleguinhas da escola? Vocês gostavam de ajudar assim a vossa família? E todas aquelas pessoas que vocês veem na rua, que não têm casa, não têm assim muita comida, gostavam de os ajudar? Sabem, nós, como filhos de Deus, devemos ter um coração bondoso, um coração com muita fé que crê em Jesus. E eu tenho uma experiência para vocês. Então, a nossa experiência, para vocês poderem fazer em casa, é terem um recipiente com água lá dentro. Se repararem, deste lado tem um coração sem nada, ou seja, é só a forma do coração, e atrás tem um coração todo pintado. Então o que é que acontece? Ao vocês mergulharem esta parte, começa a subir a tinta. E o coração que estava de fora só com aquela margem pintada e não estava pintada, só com aquela margenzinha forma, a parte de trás estava pintada, a tinta começa a subir e preenche a outra parte do coração que não estava pintada. O que aconteceu? Sabem, isto é um exemplo que nós devemos levar para a nossa vida, de que o nosso coração deve estar sempre cheio do amor de Deus, deve ser sempre um coração bondoso, em que podemos ajudar os outros, cremos em Jesus, cremos nos seus milagres e devemos ter fé. Pois é, eu esta semana quero desafiar-vos a que tenham um coração bondoso, um coração com muito amor, um coração com fé e querem que Jesus pode operar um milagre também na vossa vida. Sabem, às vezes nós necessitamos que Jesus
abençoa a nossa vida, a nossa família, os nossos papás e às vezes também precisamos que Jesus preencha o nosso coração. Então, quero que vocês, esta semana, peçam a Jesus que derrame o seu amor em vocês para que o vosso coração possa estar sempre preenchido pelo seu amor. Meninos, espero que tenham gostado da nossa lição e espero por vocês até uma próxima do Super Kids. Gostaram? Então, muitos beijinhos, meus amores. Até à próxima semana.